E ali você está adorando o Senhor. Como a gente sempre falou, até na mesma igreja, né, que o culto ele nunca termina, né? Nunca termina. Não quer dizer que o culto não é só aquele período ali que você está na igreja, de 1 hora e meia. O culto é o dia todo. Toda É hora. no momento que você está conversando com alguém, é no momento que dá vontade de você brigar com alguém. Se você pensar assim, o culto dá vontade de brigar. Se você conseguir respirar fundo, não, o culto nunca termina. Se tem uma pessoa te tentando ali, uma mulher, um homem te tentando ali, né? Aí se você conseguir parar para raciocinar assim, não, o culto nunca termina. Então você consegue se conectar mais com Cristo, né? Exatamente, a questão é isso, né? Porque a nossa vida, quando nós conhecemos a Cristo, isso é constante, né? Então a questão da presença dele, né? Não é o lugar, não é o local, é em qualquer momento, qualquer situação. E Jesus nos prometeu a presença dele, né? Que seria, né? É constante na nossa vida. Então que ele estaria conosco, então uma palavra confortadora na nossa vida quando a gente está passando por lutas, por dificuldades, que a gente acha que está sozinho, que Cristo nos abandonou. Cristo não nos abandonou, não nos deixou. É uma promessa dele, eu estarei convosco. No mundo tereis aflições. Mas esteja de bom ânimo, né? Eu venci o mundo e também vocês vencerem. São momentos, né? São momentos, né, que vão passar, são situações que vão passar, mas na final, né, você vai ser vencedor, né? Como Cristo falou assim, eu venci, né, o mundo. Então, e também vocês irão vencer. Então, a gente, quando olha assim, as dificuldades, vê que é grande, vê as tribulações, a gente acha que seria, né, difícil, né, para a gente. É difícil, na realidade, a gente passar. Mas a gente tem que ter a convicção, né, de que Cristo está conosco. O conforto de saber que ele está com a gente é indescritível, né? Imensurável. E passar por problema a gente vai passar, né? Na realidade, a gente pode, né, perder tudo. Ele não prometeu vida boa não, né? Não, prometeu. A gente pode perder tudo, né, Bob? A gente não tem nada, mas o que é fundamental, né, na nossa vida é não perder Cristo. Né? Cristo é fundamental, porque a presença dele, né, é animadora, nos consola, nos incentiva, nos faz, né, caminhar, nos faz avançar aí adiante. Né, porque ele todos os dias nos dá essa força, coragem. Porque quem tem ele, na realidade, eu acho que tem momentos na vida da gente que a gente, né, fica abatido, né, angustiado, mas tem outros dias, né, que a Bíblia fala, né, que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amanhã ela se renova, né, a gente está renovado, a gente está reforçado, né, com aquela presença, né, do Senhor, que Ele nos faz, né, caminhar, né, prosseguir e nunca desistir. Né, porque a gente tem o maior exemplo, né, que é de Cristo, né, não desistiu da gente, não desistiu da cruz, nem nada, foi até o final, ele vendo a sua dor, né, como diz lá, né, ele, na oração 17 de João, né, ele fala, Pai, é chegada a minha hora. Jesus vendo a sua dor, vendo o seu sofrimento, é chegada a minha hora, é chegada a minha dor, é chegada a minha crucificação. Ele não queria passar por isso não, se dependesse dele totalmente, não passava, né? Nossa, mas era necessário, né, passar, porque ele estava... Pai, como é que é? Se possível, paz, afasta-te de mim esse cálice. Contudo, Ele sabia que era necessário, que ele, contudo, seja feita a tua vontade. E a vontade, ele estava para fazer a vontade do Pai. E a vontade era essa, ele não podia fugir da vontade, né, que era essencial para que a gente hoje pudesse estar aqui, né, falando, né, pregando, porque tudo Mas isso... é bom que as pessoas lembrem disso, né, que ele, se ele pudesse passar essa, ele passava. Ele sabia que ele não podia. É bom as pessoas verem que, para ver que não foi fácil. O sacrifício dele não foi fácil. E ele tinha convicção do que ele era. Né? Ele tinha convicção, mesmo ele tendo a convicção do que ele era, ele sabia o que ele ia passar. Você imagina, né, a questão assim, ele como Deus, né, de toda aquela glória, como eu falei com você, né, sendo ali adorado, né, pelos anjos, sendo exaltado, que tudo, né, criado, né, nós fomos criatura dele, ele estava, né, nos criando, e agora ele sendo humilhado, né, uma questão pela própria criatura, a própria criatura se humilhando o Criador. Né? E agora ele deixa, né, todo esse processo, fala assim, não, eu sou o criador de todas as coisas, agora passando por isso, então era necessário agora passar para que a criatura de fato
agora voltasse, né, para o Criador. Então, só dessa forma que nós pudéssemos, né, de fato, né, voltar a Deus, né, que precisava do sacrifício, né, dele. Por isso que hoje nós estamos aqui falando, porque se ele tivesse recusado e o Pai permitido que ele não chegasse no momento, Tava todo mundo na ataca. estava todo mundo perdido. É interessante você falar isso, Theo, porque é o seguinte, infelizmente tem muita gente que ainda pensa, eu conversei com uma pessoa católica, né? Nada contra católico, só estou falando o que eu passei. Eu conversei com uma pessoa que eu expliquei para ele, ó, Jesus, tem muita gente que não sabe disso, que não lê. Jesus, ele existe antes da criação do mundo. Antes desse mundo todo ser criado, ele já existia. Tem muita gente que acha que Jesus ele passou a existir só depois que ele foi gerado por Maria. É um grande erro, tem muitas pessoas que acreditam nisso, né? Porque não conhecem de fato a Bíblia, né? A palavra. E como eu disse para você que o verbo se fez carne, é o próprio Jesus se encarnando como ser humano. No princípio era o verbo, era a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então, através do processo humano, né, da geração humana, era necessário se fazer. Mas como você disse, Jesus já existia. Quando estava lá, Deus estava, façamos o homem, Jesus estava conversando com alguém, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então ficou com a imagem e semelhança, né, do próprio Deus, do próprio Jesus. Então nós somos feitos, o próprio Jesus estava lá. E o próprio Jesus fala que todas as coisas foram feitas por meio dele e para ele. Então, e sem ele? Nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram. Isso está tanto numa Bíblia católica quanto uma Bíblia evangélica. Com certeza. Então não muda, né? Não muda. A questão muda de... como costuma dizer, acho que o Deus costuma dizer isso, né? O que eu faço com essa parte aqui então? Rasgo? Não tem como alterar, né? Eu falo que é imutável, né? Ninguém pode tirar, né, aquilo que foi. Pode mudar uma vírgula. Não pode mudar. Então a que a gente tem que ter consciência é estudar, é conhecer. E Jesus, ele é muito claro em relação, quer conhecer a ele, é a palavra. Né? A palavra é o próprio Jesus, então conheça a Cristo. Então ele nos deu essa autoridade, essa oportunidade de conhecer, porque a Bíblia fala que o véu se rasgou. Deixa eu aproveitar e tirar uma dúvida contigo, Theo. Aquela parte que fala na Bíblia, o meu povo perece por falta de conhecimento, está no Antigo Testamento ou Números, ou no Novo Testamento? Antigo Testamento. Antigo Testamento já era falado, hein? O meu povo perece por falta de conhecimento, por falta de ler, de conhecer, de examinar as pessoas. Não é o tanto que você sabe, né? Que se fosse o tanto que você sabe, você é abençoado, o maior abençoado de todos é Lúcifer. Que ele conhece o que está na Bíblia e o que não está, né? Não é por você conhecer, mas se você não conhece, fica complicado, porque se você não examina, você fica à mercê de pessoas, de pregadores. Maldosos. Você pode cair em mão de gente boa, mas você pode cair em mão, igual aquele filme, já viu o livro de Eli? Não tem muita coisa a ver com a Bíblia, não. Não é um livro bíblico, mas o conceito dele... Quem tem o conhecimento domina os demais. As pessoas... vou dar spoiler do filme aqui. É um filme velho pra caramba. As pessoas que tinham a Bíblia, né, que acho que só tinham uma Bíblia, a pessoa queria pegar aquele único exemplar, porque sabia que a pessoa ia dominar o mundo inteiro. Exatamente, Bob. É uma questão que a gente perde muito, porque hoje a gente tem a oportunidade, né, de conhecer. Hoje a gente tem a oportunidade aqui, né? Que tem alguns países que... Não tá fácil não. Não tá fácil não. Então a gente não aproveita dessa oportunidade e se deixa enganar, né, pelo fato, né, como o
o Antigo Testamento em Números diz, lá em Números, né, que o meu povo perece por falta de conhecimento. Não porque está fechado para você. Hoje nós, aqui eu falo que no Brasil, nós temos essa oportunidade de conhecer melhor, de conhecer melhor a Cristo, o Evangelho, e de não ser enganado, de não ser enganados. Mas, infelizmente, tem muitas pessoas que gostam de ser enganados, né, porque tem preguiça, né, não se examina, né, a Bíblia. Né, em relação, quando Paulo pregava lá em Bereia, né, os crentes de Bereia, ele sempre examinava, né, para ver que tudo que os discípulos estavam falando era verdade. Então, para falar se está aqui, ó, então aí eles aceitavam. Se não tivesse, é a mesma coisa a gente tem que fazer hoje, né? Se está fora da Bíblia, tem muitas coisas aí que estão fora, e as pessoas estão aceitando, né? Coisas que não existem, né? Que Deus não criou, que não determinou, e às vezes os pastores estão falando por ser líderes, as pessoas estão fazendo, né? Estão respeitando, e na realidade não está nada condizendo com o que a Bíblia está dizendo. Então, por falta de conhecimento, né? O povo está perecendo. Que é fato, uma coisa o número de evangélicos, vamos dizer assim, né? O número de evangélicos no Brasil, no mundo, vamos falar do Brasil, né? Falar do Brasil, cresceu exponencialmente, você viu? Falando para o Chico, só porque eu estou gravando, exponencialmente, cresceu exponencialmente. Mas, em qualidade, cresceu foi pouco. Sim. Porque, por falta de conhecimento, muita gente vira massa de manobra. Exatamente. E acha que está seguindo a Cristo, mas não está. É porque virou uma coisa muito superficial, né, em relação ao seu evangelho hoje, né? Então se prega para amaciar o ego, né, para dar conforto, essas coisas tudo. Quem não quer isso, né, para ter aquela questão do evangelho, né, das vantagens, essas coisas. Mas na realidade, a profundidade, se a gente for entrar dentro daquilo que Cristo nos ofereceu, é muito mais profundo. E quando a gente entra nesse âmbito da profundidade, né, a gente vai conhecer melhor, não só, né, o Evangelho em si, mas o próprio Cristo. Né, porque o Cristo se revela a gente quando a gente cria, né, esse conhecimento, essa amplitude, né, de intimidade, né, com Ele. Então a sua vida se torna outra, né, as suas experiências se tornam outra, muito mais do que a razão, né, do que as emoções que a gente vive, que a gente está acostumado com ela. A gente tem mais um contato mais profundo, né, mais especial, né, com Cristo. Aí sim a gente começa a se aprofundar no verdadeiro Evangelho. Né? Do contrário, a gente vai viver nesse Evangelho, né, de manobras, em onde as pessoas têm que, né, faça isso, né, faça isso. É aí que se separa os meninos dos adultos, né? Exatamente, né? O Evangelho não pode ser isso, né, dessa forma. São experiências, é contato, né, com Cristo, né, intimidade, né, com Cristo. Né? Então, quando você é levado, né, dessa forma, você vai para a igreja, né, para o tempo só para adorar, a sua intimidade está com Cristo, né, dentro de você o tempo todo. Né? O tempo todo você sente, o tempo todo você vê, né, em tudo aquilo que você faz, em tudo aquilo que você vê. Então você vê Cristo. E aquela consequência, né, de estar na igreja, você vai ali, né, com esse propósito, né, de adorar, louvar a Deus, e não de querer aprender alguma coisa. Quer dizer, as demais coisas você está aprendendo com Cristo ali. Você vai para conviver. Então, porque Cristo te proporciona isso, nessa intimidade. Interessante você falar que o culto a Deus na igreja, ele tem que ser só uma consequência de uma semana inteira de busca, né? Ele não tem que ser tipo assim, esse aqui é o momento que eu vou louvar a Deus, e amém, 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 glória a Deus, estou louvando, louvor cantando, Deus é bom, estou ouvindo a pregação, acabou o horário do culto, eu sou outra pessoa, parece que bate um cartão, né? Aí briga com a família, aí vai no colégio, arruma confusão, briga no trabalho, aí chega o final de semana, ô Jesus, vira outra pessoa, não é? Infelizmente, né, muitos têm tido esse comportamento, né, de... É crente só na igreja. É só na igreja. Então, é que Cristo te convida, né, a ter uma intimidade plena, né, intimidade plena, né, com Ele. Em qualquer momento, em qualquer situação, você não depende, né, de circunstâncias, de momentos, né, para que você possa, né, senti-lo, né,
situação, em qualquer momento. Então isso, né, que Cristo te convida a isso. As demais coisas que vai acontecer no templo, né, são consequências daquilo que você viveu durante todo o dia, durante toda a semana, né, de intimidade, de busca, e você vai chegar lá e só agradecer e louvar e adorar mesmo a Cristo, né, por tudo aquilo que Ele é, né, e às vezes não, pelo aquilo que Ele faz também na sua vida, né, porque a gente não deve, né, servir a Ele pelo aquilo que Ele faz, né, mas a consequência é essa, né, que a gente, né, adora e Cristo faz, Cristo age na nossa vida, né, independente de qualquer coisa, por mais que a gente não mereça nem nada, mas e quem é grato agradece. Quem é grato agradece, né? Porque o tempo todo a gente vê Cristo fazendo. A gente não merece, né, na realidade, mas o tempo todo Cristo nos faz. Se a gente soubesse quantos livramentos, né, por dia que a gente tem, né, que Cristo nos protege. A Bíblia fala que Ele acampa os anjos dele ao nosso redor. Então, se a gente vê, né, em relação assim, no mundo espiritual, quantas coisas tentando nos destruir, né, tentando acabar, né, com a nossa paz, com a nossa alegria, mas Cristo sempre à nossa volta, proporcionando, né, momentos para que isso não ocorra, né, para que a gente realmente tenha paz, tenha alegria, tenha essa sensação, né, esse prazer de chegar na igreja e de adorá-lo. Né. Então é a coisa mais profunda quando a gente conhece, né, começa a conhecê-lo nesse amplitude, né, não somente dentro do tempo, essa amplitude toda, mas por fora também, de tudo aquilo que Cristo é. Cristo é muito mais, né, do que aquilo que a gente está acostumado a vivenciar dentro do templo. É muito mais. Quando você tem isso e começa a perceber, né, todo esse cuidado, esse carinho que você vê, essa preparação, né, de tudo, né, que Ele faz na nossa vida, às vezes os nossos olhos não conseguem enxergar tudo isso, né, mas o momento é o tempo todo Cristo trabalhando a nosso favor. E ao perceber isso, é interessante, vou entrar num ponto muito interessante aqui, que ao perceber isso, essa amplitude toda, essa coisa de saber que Deus está cuidando de você, ao perceber isso e ao estar com Cristo, nós não podemos ser egoístas, porque é o que eu estou vendo, estou falando um assunto que eu vejo em muitas igrejas, em muitos lugares, com muitas pessoas. As pessoas parece que querem Cristo só para elas, né? As pessoas são egoístas. Ao perceberem isso, quer ficar com Cristo só para si. Parece. Por quê? Porque a igreja nunca foi para dentro, a igreja é para fora. Então as pessoas esquecem, às vezes, de fazer uma coisa simples. Né? Tem muita gente que pensa assim, nossa, se eu tivesse condições, eu ia lá para a África, para a Nigéria, eu ia evangelizar e tudo mais, eu ia ser evangelista desses locais, mas esquece do vizinho que está do lado, esquece de convidar um familiar, né? Às vezes não pode nem convidar, né? Porque às vezes não dá testemunho tanto, porque se convidar, você é crente? Exatamente isso. A gente não pode deixar Cristo só para nós, a gente tem que, se está gostoso, se você sente a Cristo, se você ama a Cristo, você tem que desejar isso com o próximo também. Mas tem muitas pessoas que não conseguem desejar, porque na realidade não conseguem vivenciar Cristo. E a gente só consegue, as pessoas, você nem precisa falar, né, que você é crente, as pessoas veem você, vê Cristo na sua vida. Tem gente que se falar que é crente, você é crente? Então para. Outros não precisam falar, mas outras pessoas já olham para você e falam assim, não, ele é um homem de Deus, ele está vendo seu comportamento. Mas a pessoa que se preocupa com o outro, pelo menos convida, né? Convida. Né? Mas isso te proporciona exatamente isso, quando as pessoas te olham, né, te vê dessa forma, realmente Cristo na sua vida, né, Cristo agindo, Cristo determinando, as pessoas, elas desejam isso. Era um tempo realmente que isso acontecia muito, né, hoje é raro, né, poucas pessoas ainda, né, não estou falando que não tem, mas ainda acontece, mas é pouco. Complicado, né? Hoje não, hoje as pessoas vão, mas de fato, mas não conseguem transparecer isso, nessa mudança, nesse comportamento que tem realmente Cristo na sua vida. Então, porque o seu comportamento, as suas atitudes não demonstram isso, né? Então, e quando a gente tem a atitude de Cristo, realmente o comportamento, a transformação, as pessoas veem naturalmente na vida da gente, né? Puxa, a vida dele de fato é uma pessoa, né, que a gente vê o brilho, né, no rosto, né, na vida. E quando a gente fala isso, a gente não está generalizando, a gente sabe que não são todas as pessoas. Mas se a carapuça serviu, tenha a humildade e a hombridade de vestir a carapuça e falar assim, poxa vida, eu estou errando isso aqui, ó. Né? Eu estou errando isso aqui, eu preciso mudar, e eu preciso mudar muita coisa. O que a gente está falando aqui, muita coisa serve para mim, eu sei que algumas coisas que você me fala servem para você, porque
é uma espada de dois gumes, né? Uhum. Então, Cristo fala por intermédio da gente, mas fala pra gente também, né? Com certeza, todos nós precisamos, né? Realmente a gente está num processo, né, de mudança, né, Bob? Então, e quem muda é Cristo. Então, e a gente nunca vai chegar no estado de perfeição, né? Só vai chegar lá nos céus, né? Quando chegar lá nos céus, aí a gente vai, de fato, assim, ser perfeito. Então, mas a gente está aí, assim, para aprender, né? A gente tem que para buscar, né? para buscar, exatamente, para buscar, para aprender, para modificar, né? Porque a gente não pode, né? Se a gente vê que a gente está errado, a gente não pode se acomodar, né, e querer assim, não, está difícil esse erro, né? Tudo, a questão é passivo de mudança, né? A gente pode mudar e querer ser melhor. Né? Então a gente tem que desejar isso. E quando a gente encontra o Evangelho, encontra Cristo, então Cristo te proporciona isso, uma verdadeira mudança, uma mudança para melhor. Então, mas depende de cada um querer mudar. Mas tem muitos que não quer mudar, né? Quer permanecer, né, da forma que acha que deve ser. Eu né? costumo dizer o seguinte, Deus, ele é o Deus do impossível, né? Uhum. Mas, sempre, como diz o Lu, sempre tem um mas, o possível é por nossa conta, né? Eis que estou à porta e bato. Ele nunca vai chegar, vem cá, você vai aceitar na raça, e pronto. Você tem que ter sua atitude. Deus, ele pode te libertar de qualquer coisa? Pode, mas ele não vai fazer se você não tomar atitude. Porque isso é uma coisa que ele não vai tirar de você, não vai tirar do ser humano nunca, é o livre-arbítrio. Exatamente, a gente tem que, né, de fato, querer, né, e essa questão assim, de desejar a mudança, isso é fundamental para que Cristo trabalhe. Não tem dificuldade nenhuma para Cristo mudar, né, uma vida, para Cristo transformar, Cristo transforma. Mas não depende dele, né, depende da gente querer, né, essa questão de ter atitude, de ter esse assim, um comportamento de querer mudar, né, ser uma nova pessoa. Né, todos nós, né, nós conhecemos aí pessoas que aparentemente que parecia ser impossível, né, de mudança, né, e quando a gente olha para ela, a pessoa realmente mudou, né, porque de fato ela deixou, Cristo entrou e Cristo transformou a vida da pessoa. Por mais que a pessoa esteja, né, nas piores condições, que a gente julgue, né, que não tem jeito, né, que o ser humano olha, se não tem jeito para ele, essa pessoa não vale nada, essa pessoa está ali, mas Cristo entra, né, e transforma e muda. E a priori tem gente que você acha que é uma bênção do Senhor. E na realidade não é. É igual o. Como é que chama o pastor engraçado lá, gente? O pastor Cláudio. Como é que ele fala? Como é que ele fala? Ele falando engraçado, você falando mais engraçado. É mais engraçado? Ele fala, a história que o pastor Cláudio fala. Isso aqui não é nosso, não, é by pastor Cláudio. Pastor Cláudio. Quando chegar lá no céu... Você vai ter 3 surpresas quando você chegar no céu. 3 surpresas, né? Chegar lá no céu, não vou ficar surpreendido, não. Primeira surpresa. Cheguei lá nos céus, eu olhei para um lado, olhei para o outro, assim... Cheguei. Eu tô aqui. Consegui. Eu estou aqui, admirado, né, por ter conseguido. Primeira surpresa. Segunda surpresa. Aí você olha, você tá aqui? Uai! Tipo assim, não Não imaginava que você ia chegar. Sabe? E a terceira surpresa? Cadê fulano? Cadê fulano? Então é uma das grandes surpresas, né, que a gente pode, né, chegar lá nos céus. Às vezes a pessoa está tão convicta de que... A métrica de Deus é diferente da nossa métrica, né? Exatamente. Por isso que a gente tem que priorizar hoje, porque a gente precisa cada dia experimentar mais, né? Jesus, vivenciar, independente de tempo, de estar na igreja, mas a sua vida, né, sua convicção, né, sua intimidade, seu relacionamento com Cristo, né, em qualquer situação, em qualquer momento, né, que a gente tem que conhecer, saber que Ele está presente, né, o tempo todo na nossa vida, e que a gente hoje tem assim, pode ter uma comunhão em qualquer momento, né, dentro do seu banheiro, né, por exemplo, né, dentro do banheiro. As pessoas não, Cristo está dentro do banheiro também, então em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer momento, porque Ele não nos deixa, Ele nos conhece por inteiro. Então, olhando assim, olha, Ele nos conhece, né, desde o ventre da nossa mãe, né, que estava lá quando, eu acho profundo, né, quando Davi escreve
né, esse Salmo 139, fala, né, do conhecimento de Deus. Senhor, né, tu me sondas e me conheces, né, fala que sabes quando me assento, né, e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos, esquadreia o meu andar e meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. E fala, ainda a palavra não chegou à língua, e tu, Senhor, já conhece todas. Aí fala, tu me cercas por trás, né, e por diante. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Fala, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Não tem como fugir. Fala, se eu subo aos céus, lá tu estás. Se faço a minha cama nos mais profundos abismos, também estás lá. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de que há a tua mão, a tua destra me susterá, e a minha alma sabe muito bem. Ele fala, os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entristecido como nas profundezas da terra. Ele fala, os meus olhos viram, aí os teus olhos me viram substância informe. Aí ele fala, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Foi cada um escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, Senhor, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excede os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Para tomar o Deus deste cabo do perverso, apartai, pois, de mim homens de sangue, eles se rebelam indiciosamente contra ti, e como os teus inimigos falam malícia, não aborreça os senhores que te aborrecem, e não abomina os que contra ti se levantam, aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Ele fala, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há